Falsificação de papéis públicos. Da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Tipo penal. Falsificação de papéis públicos. Artigo 293. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Inciso 1º. Selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Inciso 2º. Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. Inciso 3º. Vale postal. Inciso 4º. Cautela de penhor, caderneta de depósito de Caixa Econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. Inciso 5º. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável. Inciso 6º. Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Pena: reclusão, de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem: inciso 1º. Usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo. Inciso 2º. Importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário. Inciso 3º. Importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria. A. Em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário, falsificado. B. Sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Parágrafo 2º. Suprimir, em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 3º. Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Quem usa ou restitui à circulação, embora recibo de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere este artigo e o seu parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 5º. Equipara-se a atividade comercial, para os fins do inciso 3º do primeiro parágrafo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências. Tipo penal: petrechos de falsificação. Artigo 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Pena: reclusão, de 1 a 3 anos e multa. Artigo 295. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Capítulo 3. Da falsidade documental. Tipo penal: falsificação do selo ou sinal público. Artigo 296. Falsificar,
fabricando-os ou alterando-os. Inciso 1º. Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município. Inciso 2º. Selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou à autoridade ou sinal público de tabelião. Pena: reclusão, de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas. Inciso 1º. Quem faz uso do selo ou sinal falsificado. Inciso 2º. Quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio. Inciso 3º. Quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Parágrafo 2º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Tipo penal: falsificação de documento público. Artigo 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro. Pena: reclusão, de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Parágrafo 3º. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir. Inciso 1º. Na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinada a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Inciso 2º. Na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Inciso 3º. Em documento contábil ou em qualquer outro documento destinado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Parágrafo 2º. Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no parágrafo 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Tipo penal: falsificação de documento particular. Artigo 298. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Pena: reclusão, de 1 a 5 anos e multa. Tipo penal: falsificação de cartão. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Tipo penal: falsidade ideológica. Artigo 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão, de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa, de 500 mil réis a 5 contos de réis, se o documento é particular.
Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Tipo penal: falso reconhecimento de firma ou letra. Artigo 300. Reconhecer como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e de 1 a 3 anos e multa, se o documento é particular. Tipo penal: certidão ou atestado ideologicamente falso. Artigo 301. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Pena: detenção, de 2 meses a 1 ano. Tipo penal: falsidade material de atestado ou certidão. Parágrafo 1º. Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem. Pena: detenção, de 3 meses a 2 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa. Tipo penal: supressão de documento. Artigo 305. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor. Pena: reclusão, de 2 a 6 anos e multa, se o documento é público, e reclusão, de 1 a 5 anos e multa, se o documento é particular. Das fraudes em certames de interesse público. Tipo penal: fraudes em certames de interesse público. Artigo 311-A. Utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de: inciso 1º, concurso público; inciso 2º, avaliação ou exame públicos; inciso 3º, processo seletivo para ingresso no ensino superior, ou inciso 4º, exame ou processo seletivo previstos em lei. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, pena: reclusão, de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Título 11. Dos crimes contra a administração pública. Capítulo 1. Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Tipo penal: peculato. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena: reclusão, de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena
se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Tipo penal: peculato culposo. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena: detenção, de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Tipo penal: peculato mediante erro de outrem. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Tipo penal: inserção de dados falsos em sistema de informações. Artigo 313-A. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Pena: reclusão, de 2 a 12 anos e multa. Tipo penal: modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Artigo 313-B. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Pena: detenção, de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Tipo penal: extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Tipo penal: emprego irregular de verbas públicas. Artigo 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena: detenção, de 1 a 3 meses ou multa. Tipo penal: concussão. Artigo 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena: reclusão, de 2 a 12 anos e multa. Tipo penal: excesso de exação. Parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Pena: reclusão, de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º. Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena: reclusão, de 2 a 12 anos e multa. Tipo penal: corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena: reclusão, de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º.
A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratique infringindo o dever funcional. Parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano ou multa. Tipo penal: prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 319-A. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano. Tipo penal: condescendência criminosa. Artigo 320. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena: detenção, de 15 dias a 1 mês ou multa. Tipo penal: advocacia administrativa. Artigo 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena: detenção, de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, além da multa. Tipo penal: violência arbitrária. Artigo 322. Praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Pena: detenção, de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Tipo penal: abandono de função. Artigo 323. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Pena: detenção, de 15 dias a 1 mês ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta prejuízo público, pena: detenção, de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, pena: detenção, de 1 a 3 anos e multa. Tipo penal: exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Artigo 324. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Pena: detenção, de 15 dias a 1 mês ou multa. Tipo penal: violação de sigilo funcional. Artigo 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: Inciso 1º. Permite ou facilita,
mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. Inciso 2º. Se utiliza indevidamente do acesso restrito. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem, pena, reclusão, de 2 a 6 anos e multa. Tipo penal: violação do sigilo de proposta de concorrência. Artigo 326. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano e multa. Funcionário público. Artigo 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Parágrafo 2º. A pena será aumentada de terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Capítulo 2. Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Tipo penal: usurpação de função pública. Artigo 328. Usurpar o exercício de função pública. Pena: detenção, de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se do fato o agente aufere vantagem, pena: reclusão, de 2 a 5 anos e multa. Tipo penal: resistência. Artigo 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, pena: detenção, de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, pena: reclusão, de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Tipo penal: desobediência. Artigo 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Pena: detenção, de 15 dias a 6 meses, e multa. Tipo penal: desacato. Artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos ou multa. Tipo penal: tráfico de influência. Artigo 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário no exercício da função. Pena: reclusão, de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Tipo penal: corrupção ativa. Artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena: reclusão,
de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou pratica infringindo o dever funcional. Penal. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Artigo 337. Subtrair ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de particular em serviço público. Pena: reclusão, de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Tipo penal: denunciação caluniosa. Artigo 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Pena: reclusão, de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Tipo penal: comunicação falsa de crime ou de contravenção. Artigo 340. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Pena: detenção, de 1 a 6 meses ou multa. Tipo penal: autoacusação falsa. Artigo 341. Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem. Pena: detenção, de 3 meses a 2 anos ou multa. Tipo penal: falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena: reclusão, de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Artigo 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Pena: reclusão, de 3 a 4 anos e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Tipo penal: coação no curso do processo. Artigo 344. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial
policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Tipo penal: fraude processual. Artigo 347. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Pena: detenção, de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Tipo penal: exploração de prestígio. Artigo 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena: reclusão, de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Tipo penal: desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Artigo 359. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Pena: detenção, de 3 meses a 2 anos ou multa.